história da Segunda Guerra Mundial. Blitz, Bismarck e Barbarossa. Distribuição Sinapse. Não há dúvidas de que 1941 foi um ano crucial, cheio de acontecimentos na Segunda Guerra Mundial para Adolf Hitler e para todos aqueles que se opunham a ele. Com a França agora controlada pelos alemães, a Grã-Bretanha teve que continuar lutando sozinha, recebendo todo o impacto do ataque nazista. Contrariando todas as expectativas, eles suportaram a tempestade e, em abril, a Alemanha mudou as táticas, recorrendo ao bombardeio dos portos britânicos ao invés de mirar as cidades e vilas do país. Numa tentativa de dominar pelo mar, depois de perder a Batalha da Grã-Bretanha em 1940. No Mediterrâneo, a Alemanha sofreu um duro golpe dos aliados na Batalha do Cabo de Matapan, mas com o grande favorito de Hitler, general Erwin Rommel, iniciando sua marcha para dentro de território aliado no norte da África, o conflito global se espalhava. Forças italianas comandadas por Mussolini também foram levadas para a campanha ao norte da África, atrasando os britânicos na Somalilândia e na Etiópia. Para o primeiro-ministro britânico Winston Churchill, que já tinha provado ser um forte oponente para Adolf Hitler, garantir o apoio da América era vital. E apesar do presidente Roosevelt ter feito tudo o que podia, o povo americano ainda era firmemente contra a entrada na guerra para lutar pelos aliados. Mesmo assim, Adolf Hitler sabia que tinha uma enorme batalha nas mãos com Churchill do outro lado do Canal da Mancha. Mas, como se não fosse suficiente, o Führer alemão estava pronto para seguir para leste em direção à Rússia, a nação com quem tinha assinado o Pacto de Não Agressão antes de invadir a Polônia em 1939. Hitler ousaria voltar atrás e atacar a União Soviética antes de realizar seus planos de invadir a Grã-Bretanha? Os eventos de abril, maio e junho de 1941 estavam prestes a responder a essa pergunta e a muitas outras. Em 1º de abril, os tempos eram difíceis para os aliados no norte da África. Rommel, que ficaria mais conhecido como a Raposa do Deserto por causa de sua estratégia no deserto, já começava seu ataque às linhas aliadas. A Afrika Korps alemã ganhou terreno rapidamente e as tropas britânicas, com a tarefa de defender o território, tiveram que recuar. Rommel foi surpreendido com a facilidade em fazer isso e enviou suas tropas em direção a Benghazi. Em 3 de abril, tomou a segunda cidade na Líbia. Encorajado, Rommel logo se interessou em Tobruk como um prelúdio para o avanço alemão no Egito. O norte da África e o Oriente Médio foram locais de grande atividade durante essa fase da Segunda Guerra Mundial, já que todos os lados do conflito lutavam para manter acesso aos suprimentos de petróleo. O apoio ao eixo em países como o Iraque se mostrou um verdadeiro desafio para os aliados. Enquanto a causa nazista ia adiante, os alemães faziam grandes avanços na Europa. Em 6 de abril, as forças nazistas empregavam suas táticas de blitzkrieg incrivelmente bem-sucedidas onde quer que fossem. E as tropas aliadas localizadas na Grécia foram rapidamente vencidas. Mais uma vez, os aliados foram forçados a recuar e o domínio de Hitler crescia a cada dia. As primeiras semanas de abril de 1941 foram, do ponto de vista da estratégia militar, absolutamente fascinantes. Hitler acelerou seus planos de invadir a Rússia e Winston Churchill enviou Sir Stafford Cripps, o embaixador britânico em Moscou, para entregar uma mensagem a Joseph Stalin, avisando sobre um possível ataque alemão.
Temos que tentar ajudar os russos de toda forma possível para encararmos essa grande ofensiva de Hitler. Apenas algumas semanas depois, Churchill avisou a Stalin sobre os planos de Hitler pessoalmente, baseado nos relatórios da Ultra. Mas nesse estágio, o líder russo já se preparava, arregimentando tropas extras para defender as fronteiras da nação e providenciando reforços para proteger Moscou. Enquanto Churchill e Stalin estavam ocupados, Hitler fez um pacto com o Japão, prometendo que, se entrassem em conflito com os Estados Unidos, algo que parecia cada vez mais provável, a Alemanha se juntaria a eles numa declaração de guerra aos americanos. Os soviéticos assinaram um tratado parecido com a Iugoslávia, em caso de um ataque alemão. E, para complicar ainda mais, Japão e União Soviética assinaram um pacto de não agressão por 5 anos. Com tantas manobras táticas e mudanças de lado, era difícil alguém prever o que iria acontecer a seguir. Mas para aqueles na mira de Adolf Hitler, o que interessava era só a ameaça mais próxima. Belfast, ao norte da Irlanda, sofreu brutal ataque alemão da Luftwaffe, jogando o terror pelos céus. Ironicamente, Belfast foi atingida por um dos ataques aéreos mais devastadores da guerra no domingo de Páscoa, em 15 de abril, no que seria um dia de paz e celebração. Mais de 200 aviões alemães bombardearam a cidade e, com uma combinação de explosivos comuns e bombas incendiárias, tiraram as vidas de 900 pessoas e feriram mais de 1.500. Para os alemães, as vítimas foram poucas, sem armas antiaéreas disparadas, porque acreditava-se que os caças da RAF estariam na área, apesar deles nunca terem sido deslocados. Enquanto isso, na África, Rommel fazia rápido progresso. Apesar de seus ganhos, ele levou suas tropas a uma parada no forte de Tobruk, que estava destinada a se tornar campo de batalha para muitos militares meses depois. Entre 13 e 15 de abril, parecia que os nazistas estavam a caminho da vitória fácil, já que seus tanques avançavam rapidamente para a cidade. Mas os tanques ficaram presos quando os aliados tiraram proveito da situação, marcando o início de um cerco. O resultado disso nunca seria previsível. Os alemães também eram muito ativos pelo Mediterrâneo, enquanto Hitler fazia planos de atacar a ilha de Creta, o que seria chamado de Operação Mercúrio. Ela consolidaria sua posição depois de haver atacado a Grécia no continente e também negando aos britânicos uma base conveniente na ilha. Já que em 24 de abril, a Grécia tinha se rendido totalmente aos nazistas, a decisão de Hitler de seguir para Creta era o próximo passo mais lógico. As manobras políticas continuavam. Roosevelt propôs a transferência de parte da frota americana para o Oceano Atlântico e Winston Churchill apoiou a mudança. Apesar dos americanos ainda não terem se unido totalmente aos aliados no esforço de guerra, sua contribuição no apoio por fora era inestimável. Agora era quase impossível os aliados preverem o próximo passo de Hitler. E, naturalmente, para Winston Churchill, ainda havia muitas preocupações de que ocorresse uma invasão nazista total à Grã-Bretanha. Na verdade, havia quem sugerisse que as tropas britânicas abandonassem a luta no Oriente Médio e voltassem para proteger sua terra. Mas Churchill se opôs à ideia e ele deve ter sido levado pelas notícias de que no leste da África os italianos haviam se rendido, o que permitiu que Haile Selassie voltasse para a capital da Etiópia, Addis Abeba, e reclamasse seu trono. A maré era lenta, mas certamente seguia em diferentes direções. E com o passar de maio de 1941, houve incríveis surpresas.
Uma das mais incríveis de todas veio em 10 de maio, quando o segundo no comando de Hitler, Rudolf Hess, quebrou o tornozelo em um campo escocês. Apesar de sua longa e leal devoção a Hitler, Hess foi frequentemente esquecido, já que os méritos iam para seus rivais mais ferozes na atenção do Führer, Hermann Göring e Joseph Goebbels. Apesar de haver muitas teorias sobre conspiração, acredita-se que a insatisfação com a liderança de Hitler fez com que Hess assumisse uma missão solo, voando para a Grã-Bretanha para conseguir uma conclusão pacífica para as hostilidades com Winston Churchill. Nessa época, havia uma crescente resistência alemã já planejando o assassinato de Adolf Hitler. Então, Hess não estava sozinho na sensação de que os dias do Führer estavam contados. Quando chegaram a Hitler notícias de que o avião de Hess tinha decolado, pilotos foram enviados para evitar que ele chegasse a seu destino. Hess conseguiu chegar à Escócia antes de saltar de paraquedas. Foi assim que ele quebrou o tornozelo. Para Hess, a guerra tinha acabado. Depois de ser mantido prisioneiro pelos britânicos até os julgamentos de Nuremberg, ele foi enviado para a prisão de Spandau, em Berlim, onde ficou até sua morte em 1987. Mas para a Luftwaffe, 10 de maio seria bastante agitado, porque depois que Hess fez seu pouso de emergência na Escócia, um total de 515 bombardeiros atacaram Londres, desferindo golpes diretos em vários cartões postais da cidade, incluindo o Museu Britânico, as câmaras do Parlamento e o Palácio de Buckingham. O número de vítimas aumentou em proporções gigantescas, tornando essa a maior contagem de mortes em um único ataque em toda a guerra, com a morte de 1.364 e deixando mais de 1.600 feridos. Um dos motivos para o grande número de vítimas foi a falta de abrigos antiaéreos para a maior parte da população da cidade. Havia abrigos públicos disponíveis, apesar do governo relutar em fornecer muitos para que as pessoas não se tornassem dependentes da ajuda do governo. Consequentemente, famílias foram encorajadas, com o fornecimento de materiais subsidiados, a construir seus próprios abrigos, deixando aqueles que não pudessem fazer seus próprios usarem as estações do metrô de Londres como local seguro durante os ataques. Apesar das perdas sofridas pelo povo londrino naquela noite devastadora, houve algum consolo. As defesas aéreas britânicas tinham melhorado muito e os alemães certamente não poderiam continuar a provocar tantos danos sem pagar um preço. Nessa altura do conflito, a média de aviões nazistas atingidos por ataque aumentou de apenas 28 em janeiro de 1941 a 128 em meados de maio. Isso era devido às melhorias tecnológicas, tanto no ar quanto em terra. Os radares permitiam que equipes em terra estivessem prontas bem antes dos ataques começarem. E com o radar colocado em algumas aeronaves britânicas, os pilotos da RAF podiam capturar o inimigo principalmente à noite, quando a visibilidade era bastante reduzida. Diferente de Belfast, Londres também tinha grande contingente de baterias antiaéreas, o que permitia fogo estável contra a Luftwaffe. Isso deu grande contribuição à redução dos efetivos da Força Aérea Alemã. Os ataques aéreos de Hitler contra seus inimigos, usando um lençol de bombas para destruir a indústria e as casas, enquanto massacrava o povo, deu grande sucesso a ele. Mas os londrinos eram ainda mais fortes.
E, infelizmente, em Belfast, o bombardeio de uma distribuidora de água fez com que a pressão não fosse suficiente para apagar os incêndios. Mas Londres não sofreu essa dificuldade. E as equipes trabalharam sem cessar para impedir que os incêndios se espalhassem. Já que muitos funcionários dos serviços de emergência estavam lutando por seu país, voluntários tomaram seus lugares e membros da guarda tiveram um papel crucial no impedimento de um incêndio total de Londres. Muito trabalho precisou ser feito. Então, junto aos bombeiros e médicos, esses bravos voluntários assumiram tarefas como as de escoteiros da Blitz, que eram os responsáveis por guiar carros de bombeiros e ambulâncias através das piores chamas e escombros para buscar feridos. Depois desse ataque a Londres, uma nova onda de bombardeiros da Luftwaffe atingiu Birmingham, apenas 6 dias depois, e por sorte fez muito menos estrago. Durante a Blitz, as cidades britânicas e seu povo sofreram alguns dos ataques mais destrutivos de qualquer conflito até hoje. No entanto, ela não foi a única nação a ser atacada dessa maneira durante a Segunda Guerra. E quando a guerra pendeu mais a favor dos aliados, bombardeiros britânicos e americanos miraram cidades alemãs com consequências igualmente devastadoras. Bombardeios aéreos foram as maneiras mais destruidoras usadas durante todo o conflito entre potências aliadas e do eixo na guerra. Enquanto o bombardeio tático de tropas era o principal alvo das forças aéreas antes da Segunda Guerra Mundial, esses ataques de terror mais estratégicos se tornaram rapidamente a ordem do dia. Destruir a indústria e derrubar a economia de um país era tão importante quanto aterrorizar os civis e destruir sua moral. A manutenção da confiança dos britânicos, independente dos bombardeios alemães, era de importância vital e Winston Churchill era, sem dúvidas, um mestre em melhorar o ânimo da nação. Onde quer que ele fosse visitar cidades bombardeadas, o povo saía para saudá-lo. E, como você vê aqui em Plymouth, que foi fortemente bombardeada durante abril de 1941, Churchill pôde fazer até aqueles que tinham perdido tudo sentirem que seu sacrifício não foi em vão. Olhando mais de perto o que aconteceu em Plymouth, vemos como a tática dos ataques aéreos de Hitler era mortal e eficiente. Durante os ataques à cidade, nem mesmo os abrigos antiaéreos eram garantia de segurança. Quando um abrigo comum foi atingido, 72 pessoas foram mortas e famílias inteiras foram exterminadas. Os planos do início de maio foram postos em prática. As crianças foram retiradas da cidade e foram enviadas à relativa segurança do norte da Cornualha em 3 de maio, o dia seguinte à visita de Churchill. O povo de Plymouth encarou o terrível ataque contínuo da Luftwaffe, mas, como o resto do povo da Grã-Bretanha, se recusou a ser intimidado. Quando uma diretora de escola prendeu uma placa de madeira na porta de uma igreja destruída, simplesmente dizendo "Resurgam", ela resumiu a disposição de Plymouth, já que a palavra latina significa "eu me reerguerei". Churchill deve ter fortalecido sua decisão em se manter firme contra Hitler enquanto passava pelas ruínas e encorajava os sobreviventes, assegurando a eles que Plymouth, como toda a nação, realmente se reergueria. Tendo cidades britânicas como Londres, Belfast e Plymouth, para falar de algumas, sofrendo bombardeios pesados, um contra-ataque aos alemães era inevitável.
Por todo abril e início de maio, Hamburgo e Berlim foram atingidas várias vezes por bombardeiros da RAF, apesar de não poderem causar o tamanho do estrago que a Luftwaffe causava nas cidades britânicas. Mesmo assim, enquanto Hitler tentava destruir o ânimo britânico com as blitzes, a RAF derrubava a moral alemã, apesar do pouco estrago que os ataques aéreos causavam. Da perspectiva britânica, quando o chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, Sir Charles Portal, declarou que valia a pena fazer com que 4 milhões de pessoas saíssem de suas camas para os abrigos, ele reavaliou o objetivo da missão, considerando os recursos limitados disponíveis para a RAF na época. O bombardeio de cidades distantes como Berlim era um novo conceito para a RAF, porque até esse ponto na história, seus aviões simplesmente não tinham esse alcance sem precisar reabastecer. No entanto, graças ao desenvolvimento dos bombardeiros de maior alcance, isso se tornou uma possibilidade desde o início de 1940, apesar desses ataques levarem a RAF ao limite de sua tecnologia. Consequentemente, esses ataques às cidades alemãs tinham que ser conduzidos durante os meses de verão, quando as horas do dia eram mais longas. Mas isso tornava a aeronave aliada muito mais fácil de ser localizada pelas defesas inimigas. Seria apenas em 1942 que a RAF teria recursos para realmente bombardear as cidades alemãs e ainda mais um tempo para os implementar totalmente. Enquanto isso, no norte da África, o cerco a Tobruk continuava. Mas o chefe do comando britânico no Oriente Médio, o general Archibald Wavell, viu uma oportunidade inesperada. Com tantos soldados do eixo engajados no cerco a Tobruk, a defesa estava frágil no front entre Egito e Líbia. Tomando a iniciativa rapidamente, Wavell desencadeou a Operação Brevidade em 15 de maio. O principal objetivo era conquistar seu território, empurrando Rommel e os alemães da fronteira do Egito com a Líbia e depois fazendo uma ofensiva em Tobruk. A primeira parte da ofensiva envolvia tomar o passo de Al-Faya, comandada pela Itália, que era um local estratégico importante tanto para os aliados quanto para o eixo. Na manhã do dia 15, apesar da oposição italiana, os aliados assumiram o passo estratégico e jogaram os comandantes do eixo em uma confusão, ganhando vantagem. Os aliados faziam progresso, mas os alemães logo providenciaram reforços na zona de batalha, sem perder a influência sobre Tobruk. As batalhas foram travadas em condições difíceis e os números de vítimas aliadas começaram a aumentar dramaticamente. Com o sucesso de Rommel nos meses anteriores, os reforços aliados teriam dificuldade em se reerguer. E, para não ter maiores perdas, a Operação Brevidade foi encerrada. Recuando para o passo de Al-Faya, os aliados fizeram tudo o que podiam para assegurar sua posição estratégica. Mas para Rommel, a Operação Brevidade o alertou para a importância desse local. Quem tivesse posse dele teria uma rota segura através da região. E os aliados não puderam mantê-lo por muito tempo, já que os alemães lançaram a Operação Escorpião para tomá-lo em 27 de maio, reassumindo todos os territórios perdidos na Operação Brevidade. A conquista da África sempre foi grande parte do plano nazista, e Hitler sempre soube que neutralizar a ameaça da Marinha Britânica era de igual importância. O
maior propósito da Batalha da Grã-Bretanha em 1940 era destruir os aviões de caça da RAF para evitar que eles fossem ajudar os navios de guerra britânicos quando a Alemanha estivesse pronta para uma invasão em larga escala. Hitler começou a construir navios de guerra para enfrentar os da Marinha Britânica no início dos anos 30. E quando o orgulho da Marinha Alemã, o Bismarck, foi enviado em 19 de maio de 1941, foi a primeira investida operacional do navio. A missão do Bismarck era interceptar e destruir comboios aliados transitando entre a América do Norte e a Grã-Bretanha. Com a presença também do submarino alemão, as embarcações aliadas corriam sérios riscos, principalmente enquanto a inteligência britânica não conseguisse rastrear as posições do inimigo. No entanto, em 9 de maio, houve um fio de esperança, porque quando as forças aliadas embarcaram em um submarino alemão capturado, elas puderam confiscar a máquina de códigos Enigma e os livros de códigos alemães. Uma vez nas mãos da inteligência britânica, com os decifradores de código em Bletchley Park, no coração dos campos ingleses, as perspectivas aliadas no Atlântico aumentaram incrivelmente, já que as transmissões de rádio alemãs eram decifradas, dando aos navios britânicos e americanos um aviso de onde o inimigo estava esperando por eles. Quando o Bismarck tentou entrar no Atlântico, junto com o Prinz Eugene, um cruzador alemão, eles foram localizados pela Marinha Real Britânica e a Batalha do Estreito da Dinamarca começou. O maior acidente do conflito foi a nau capitânia da frota britânica, o HMS Hood. Quando chegaram as notícias a Winston Churchill, em Londres, ele exigiu furioso que o responsável, o navio alemão Bismarck, fosse perseguido e afundado. Dois dias depois, quando o Bismarck seguia em segurança, a aeronave do HMS Ark Royal atacou o navio inimigo e a embarcação danificada se tornou alvo fácil. Em 27 de maio, o Bismarck finalmente afundou e o povo britânico, ainda sob os efeitos da Blitz, teve algo a comemorar. A captura da máquina Enigma alemã em 9 de maio e a subsequente solução dos últimos códigos inimigos provaram ser de grande utilidade para os navios aliados. Mas as implicações foram bem mais abrangentes. Quando os planos de Adolf Hitler para a Operação Mercúrio, a invasão de Creta, foram postos em ação por causa do Ultra, o código decifrado da Enigma, os aliados já sabiam que um ataque estava por vir. Com a ajuda da população civil da ilha, os aliados lutaram ferozmente para resistir à invasão aérea alemã e provocaram grandes perdas nos paraquedistas nazistas. Na verdade, no final do primeiro dia, 20 de maio, parecia que os aliados tinham vantagem. Mas a batalha estava longe de terminar. E devido à falha de comunicação, os alemães conseguiram tomar o campo aéreo de Malem, a oeste da ilha. O que significava que os reforços podiam se aproximar, superando os aliados. Depois de 10 dias, os alemães eram vitoriosos e o general Wavell não teve escolha senão autorizar a retirada aliada de Creta, deixando a ilha sob controle nazista.
No entanto, apesar de Hitler decidir que não haveria mais operações aéreas em larga escala, devido às grandes perdas alemãs no início da Batalha de Creta, os aliados ficaram muito impressionados e começaram a pensar em usar paraquedistas no futuro, construindo suas próprias divisões aéreas. E enquanto todos os olhos estavam concentrados na Guerra da Europa, a tensão também crescia no Extremo Oriente. Quando a guerra foi declarada em 1939, os japoneses já estavam em guerra com a China, desde 1937, na Segunda Guerra Sino-Japonesa. E houve consequências mais abrangentes. Onde quer que o exército imperial japonês iniciasse um conflito, militares e civis encaravam o regime mais brutal possível. Meses antes do início da Segunda Guerra Mundial, a América tinha imposto sanções ao Japão depois de seu bombardeio de terror da cidade chinesa de Chongqing, em maio de 1939, quando mais de 5.000 civis foram mortos em apenas 2 dias. Foi feito um embargo à exportação de peças de aviões da América para o Japão. Com o passar do tempo, os japoneses não mostraram sinal de parar sua busca incansável pela dominação do Extremo Oriente e mais sanções viriam a seguir. Notícias de um ataque anterior japonês à cidade de Nanjing, onde as atrocidades mais impressionantes foram cometidas contra a população civil, tinham também chegado ao Ocidente. O presidente Roosevelt impôs sanções aos japoneses e também forneceu ajuda à China. Durante a Segunda Guerra Mundial, Chongqing sofreu vários ataques japoneses. E enquanto a Alemanha e a Rússia se preparavam para uma dura batalha, os japoneses bombardearam Chongqing de novo. Em 5 de junho de 1941, uma população civil indefesa foi alvo quando a Força Aérea do Japão fez mais de 20 investidas sobre a cidade, bombardeando continuamente por mais de 3 horas. Os números reais de vítimas não foram registrados, mas os 4.000 moradores locais foram asfixiados depois que um túnel onde se escondiam desabou, prendendo-os embaixo da terra. Para o povo da China, como para qualquer outro das nações que o Japão conquistou, eram tempos terríveis. Com a política japonesa de matar todos, queimar e saquear tudo, nenhum centavo era recebido. E para os americanos ainda de fora do conflito, os alarmes sobre o comportamento bárbaro dos japoneses agora soavam alto. Mas, por enquanto, os poderosos Estados Unidos tinham que se contentar com as sanções crescentes e um embargo no comércio com o Japão. O petróleo logo se tornaria grande questão quando os americanos bloqueariam o suprimento dos japoneses, que, claro, não tinham recursos naturais próprios. Eles precisavam desesperadamente do petróleo americano para manter as engrenagens de sua máquina militar em funcionamento. Algo que o presidente Roosevelt sabia bem. No entanto, encurralar os japoneses teria consequências que ele jamais imaginaria. Enquanto o Japão continuava sendo uma presença sinistra no Oriente, Roosevelt também estava preocupado com os desenvolvimentos da guerra europeia com o Ocidente. O povo americano era ferozmente oposto à sua entrada na guerra contra a Alemanha nazista. Mas enquanto britânicos continuavam a enfrentar bombardeios aéreos e blitzes, a opinião pública com relação à guerra na Europa começava a ceder. Transmissões diárias de rádio deram aos americanos a oportunidade de seguir seu progresso com detalhes extraordinários. Reportagens geralmente eram feitas nas ruas, enquanto londrinos corriam para seus abrigos antiaéreos. E enquanto os britânicos continuavam firmes, o povo americano começava a nutrir respeito profundo pela nação atacada.
A Batalha da Grã-Bretanha, que aconteceu durante o verão de 1940, também foi uma inspiração para muitos americanos, já que a bravura da RAF tomou a imaginação pública. Centenas de cidadãos americanos começaram a se oferecer para alistamento na RAF, esperando fazer sua parte na tentativa de deter Hitler e assegurar que o nazismo não se tornasse uma força dominante no mundo. Até atores famosos se inscreveram. James Stewart se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos no início de 1941 e Clark Gable um ano depois. Logo, o apoio aos britânicos aumentou a ponto de ser implementado um sistema de ajuda a tudo que estivesse em falta, fornecendo o apoio necessário para os aliados. No início de 1941, Churchill pediu a ajuda de Roosevelt, implorando ao presidente americano que desse as ferramentas para que ele terminasse o trabalho. E em março, o Congresso aprovou a Lei de Empréstimo e Arrendamento. Navios de guerra americanos também eram enviados para acompanhar navios mercantes aliados cruzando o Oceano Atlântico, para que os suprimentos necessários pudessem chegar à Grã-Bretanha, enquanto os submarinos nazistas continuavam a tomar os mares. O apoio para a guerra europeia foi estendido ainda mais, quando foram congeladas as finanças alemãs e italianas. Enquanto os nazistas marchavam pelas nações e cidades da Europa, eles tomavam ouro de muitos bancos e, mais ainda, confiscavam dinheiro e posses de vítimas de campos de concentração e de outros civis. Muito do que roubaram estava guardado nos Estados Unidos, fazendo parte de seu fundo de guerra. Quando todos os bens alemães e italianos nos Estados Unidos foram congelados, em 14 de junho, esse foi um grande golpe nos nazistas, já que as tensões em escala global continuavam a aumentar. Mesmo assim, enquanto o presidente americano fazia tudo o que podia para ajudar os britânicos e os aliados, havia muitos de seus conterrâneos que eram fortemente contra as atitudes de Roosevelt em apoio à guerra europeia. Figuras públicas como Charles Lindbergh, o famoso aviador americano, acreditavam que a guerra com Hitler era problema europeu e que o verdadeiro inimigo dos Estados Unidos era a Rússia comunista. Ele acreditava que o envio de forças para ajudar os britânicos deixaria a América aberta a ataques da União Soviética, o que ele estava convencido de que resultaria na destruição da civilização ocidental. Mas Lindbergh não podia estar mais longe da realidade, porque enquanto a Grã-Bretanha se preparava para a invasão que Hitler prometeu para logo depois do bombardeio aéreo da Luftwaffe, a União Soviética estava prestes a se tornar a próxima vítima do grande plano de Adolf Hitler para a dominação mundial. Apesar do Pacto de Não Agressão assinado entre a União Soviética e a Alemanha em agosto de 1939 e sua invasão conjunta à Polônia, Hitler sempre teve uma campanha oriental em mente. Sua visão da União Soviética era a de uma nação habitada por eslavos e comandada por chefes bolcheviques judeus. Em meados dos anos 20, Hitler escreveu o livro Mein Kampf, apresentando sua visão sobre a ordem mundial. E mesmo naquele início de sua ascensão, ele dizia que o destino da Alemanha era se dirigir ao Oriente, como havia feito 600 anos antes. Consequentemente, sob a direção de Hitler, os nazistas assumiram como prioridade matar, deportar ou escravizar os russos e outras populações eslavas para ocupar seus territórios com o povo alemão de sangue puro.
Por mais forte que fosse o ódio de Hitler pelos judeus e pelos bolcheviques, outras forças motivaram seu desejo persistente de conquistar nações ao leste e também a oeste da Alemanha. Hitler, sem dúvidas, reconhecia a enorme riqueza da União Soviética, uma terra rica em recursos preciosos, que ele estava convencido de que serviria como equivalente para o Terceiro Reich à Índia para os britânicos. Então, Stalin continuou a aumentar seu exército vermelho, usando as mesmas matérias-primas que a Alemanha cobiçava para seu esforço de guerra. A urgência de um ataque na frente oriental começava a crescer. O fato de Stalin ainda controlar recursos vitais para a máquina de guerra nazista estava longe do ideal de Hitler. E quando o ministro do exterior da União Soviética, Molotov, visitou Berlim em novembro de 1940, a inquietação do Führer com o poder russo aumentou. Com a União Soviética em posição econômica tão forte, Hitler percebeu que podia ser forçado a se curvar a qualquer exigência que Stalin quisesse fazer. E ele estava determinado a não perder um segundo em sua preparação para uma campanha oriental. Em 18 de dezembro de 1940, Hitler ordenou a diretriz número 21. E pela declaração inicial, era óbvio que ele falava sério. As Forças Armadas da Alemanha devem se preparar, antes mesmo da conclusão da guerra com a Inglaterra, para derrotar a Rússia soviética em uma campanha rápida. A campanha recebeu o nome de Operação Barbarossa, em homenagem ao rei medieval e imperador do Sacro Império Romano Germânico. Até mesmo Hitler sabia que seria uma batalha monumental entre as duas visões de mundo opostas. Para que a campanha tivesse sucesso, Hitler sabia que o tempo era tudo. E isso exigia táticas da Blitzkrieg no seu máximo. Não só porque o Exército Vermelho seria extremamente perigoso assim que começasse a reagir, mas também porque se a Rússia não fosse conquistada até o início do inverno, o frio se tornaria uma questão importante. Em seu território, em condições extremas, o Exército Vermelho certamente teria vantagem. Aviões de reconhecimento alemães logo foram enviados para inspecionar o vasto território soviético e reunir informações. Enquanto generais nazistas estavam ocupados formulando planos de batalha, as tropas de Hitler começavam a se formar na Polônia. Como já foi dito antes, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill já havia tentado avisar de várias maneiras a Stalin sobre o ataque iminente. Mas como Churchill não confiava em Stalin, o líder russo sentia exatamente o mesmo em relação ao britânico. Também, claro, Stalin sabia da dependência alemã dos recursos russos. Então, não acreditou que fosse possível Hitler tomar uma atitude tão radical. Enquanto isso, Hitler e seus generais concordaram em uma estratégia para o avanço. 3 grupos separados do exército atacariam ao longo do que eram rotas de invasão históricas, já que os alemães não eram os primeiros a ter ambições de conquistar a Rússia. O imperador Napoleão havia tentado tal invasão em 1812 e, apesar de ter chegado em Moscou, no fim, a força dos russos, combinada ao inverno, resultou em uma derrota humilhante. Ainda assim, Hitler acreditava que podia triunfar onde Napoleão fracassou. O grupo norte do exército alemão foi designado para marchar pelas nações bálticas da Estônia, Letônia e Lituânia e seguir para o norte da Rússia, com o objetivo de tomar e destruir a cidade de Leningrado. O grupo central do exército de Hitler teria a tarefa de avançar até Smolensk e depois Moscou, marchando pela região que hoje é conhecida como Bielorrússia. Enquanto isso, o grupo sul do exército atacaria o centro habitado e cultivado da Ucrânia, tomando Kiev, antes de continuar para o leste, até chegar ao rio Volga e à região do Cáucaso, rica em petróleo.
Com maio de 1941 chegando ao fim, era evidente que bombardear a Grã-Bretanha com a Blitz não estava dando certo. Uma ocupação alemã da ilha era improvável por enquanto, e Adolf Hitler procurava uma alternativa para derrotar Winston Churchill e o povo britânico. Por mais bizarro que pareça agora, os planos de Hitler de atacar a Rússia foram finalizados com sua crença de que se a Alemanha demonstrasse seu poder vencendo o Exército Vermelho de Stalin, os britânicos ficariam intimidados e capitulariam pacificamente a qualquer exigência que o Führer pudesse fazer. No entanto, atacar a Rússia permitiria alguma folga à Grã-Bretanha, enquanto as atenções iam para o leste. Apesar da crença determinada de Stalin de que Hitler não atacaria a União Soviética, a evidência sugeria que o líder russo estava sendo ingênuo. Como seus comandantes, incluindo o extremamente competente Marechal Zhukov, o apressaram em agir, Stalin se curvou a seus pedidos de reforços e começou a preparar as divisões do Exército Vermelho. Também perto do fim de maio, Stalin convocou 800 mil de sua força reserva, mas ainda persistia em acreditar que Hitler não atacaria. Isso tudo foi vantajoso para a Alemanha nas primeiras semanas de junho de 1941, e até quando o embaixador alemão em Moscou informou ao chefe de assuntos internacionais soviético que Hitler pretendia entrar em guerra com a Rússia, em 22 de junho, Stalin considerou o relatório um erro de informação. Dias depois, Hitler lançou novas diretrizes, preparando para um ataque aos soviéticos. A indústria de armamentos alemã se concentrou na marinha e na aeronáutica, no Mediterrâneo e no oeste da Ásia, onde soldados nazistas continuavam a lutar no Egito e na Turquia, enquanto planos eram feitos para capturar Gibraltar. Hitler também recebeu boas notícias do norte da África, porque os britânicos lançaram a Operação Machado de Guerra para deter o cerco a Tobruk, mas ela só durou 3 dias, entre 15 e 17 de junho, fracassando terrivelmente. Com a confiança de Hitler em ascensão, um tratado de não agressão foi assinado com a Turquia, como preparação final para que a Operação Barbarossa fosse iniciada. No entanto, não era só no teatro europeu da guerra que a pressão aumentava. Roosevelt e o governo americano já tinham suspendido as exportações de petróleo para o Japão, pela costa leste e pelos portos no Golfo. Atitude que deixaria a máquina militar japonesa em situação precária, sem poder contar com um combustível viável. Mas ainda faltavam meses para as consequências das sanções americanas, e Stalin e os russos estavam prestes a levar o grande choque de suas vidas. Nas primeiras horas do domingo de 22 de junho de 1941, como os russos já tinham sido avisados, a Operação Barbarossa começou com o bombardeio de grandes cidades soviéticas pela Luftwaffe. Em terra, uns 3 milhões de soldados alemães agiam com o elemento surpresa ao seu lado. Quando a notícia da invasão chegou a Stalin, ele evidentemente teve dificuldades em acreditar no que acontecia, apesar de 90 avisos terem sido dados sobre as intenções de Hitler desde julho de 1940. Na verdade, quando o Marechal Zhukov telefonou para falar diretamente com Stalin, o líder russo ficou completamente em silêncio. Zhukov perguntou: "Entendeu o que eu disse, camarada Stalin?" E quando ficou evidente que ele não tinha entendido, Zhukov teve que repetir a informação. Consolidando sua posição, a Luftwaffe também fez extenso reconhecimento, monitorando a resposta soviética e destruindo quase 4.000 aviões russos nos primeiros 3 dias. E pôde apoiar as tropas alemãs se movendo em velocidade devastadora por terra.
o ministro da Defesa soviético, Marechal Timoshenko, rapidamente convocou homens, cavalos e veículos para suprirem o esforço de guerra e também mirava o que restou da Força Aérea Soviética em aviões alemães. É interessante notar que Winston Churchill respondeu com uma transmissão de rádio noturna no dia da invasão, oferecendo ajuda aos russos em luta por seu território. No entanto, nos dias em que se seguiram, a reação americana foi menos simpática, levando em consideração a declaração do futuro presidente dos Estados Unidos, Harry S. Truman, que disse achar bom que alemães e russos estivessem em guerra e que esperava sinceramente que eles acabassem uns com os outros. Enquanto as implicações militares do ataque alemão à Rússia aconteciam no vasto território da União Soviética, o campo político de repente ficou muito traiçoeiro. Não havia dúvidas de que Hitler despertou um gigante, apesar de que levaria meses para que os alemães percebessem a enormidade da tarefa que tinham iniciado. No entanto, mesmo na época da invasão, o ministro do exterior alemão von Ribbentrop procurou ajuda em seus aliados japoneses, pedindo que eles atacassem a Rússia pelo norte. Mas o Japão estava ocupado formulando uma grande ofensiva contra os Estados Unidos e deixou claro que esperaria até os alemães ao menos capturarem Moscou e chegassem ao rio Volga para se juntarem à batalha contra os soviéticos. Mesmo assim, com o passar das semanas de junho, o Exército Vermelho Russo tinha muito o que enfrentar com o fortalecimento do ataque alemão. Nesse ponto, os russos ainda estavam em caos e desorganização. E quando a cidade de Minsk caiu, em 27 de junho, os tanques de Hitler já estavam a 1/3 do caminho para Moscou. Na metade do ano de 1941, ninguém poderia prever o que aconteceria a seguir. De repente, os russos não estavam mais lutando junto aos alemães, e Winston Churchill ficaria feliz em entregar um ramo de oliveira para Joseph Stalin. Em tempos de paz, eles estariam em lados opostos de qualquer discussão, mas, na história, a guerra sempre fez estranhas alianças. E essa não era exceção. Com a ajuda de Roosevelt por fora, Churchill foi longe, mas sem a América lutando totalmente para os aliados, o primeiro-ministro britânico recebia os russos, se não de braços abertos, ao menos com aceitação dentro da situação britânica. Churchill estava convencido de que destruir Hitler e seu regime nazista o mais rápido possível era vital. E se uma aliança com a Rússia tornaria isso mais fácil, então era assim que ele agiria. Sabemos que será difícil, esperamos que demore. Não sabemos como será o futuro, nem quando será. Mas é certo que cada vestígio das pegadas de Hitler, cada mancha de seus dedos infectos e corrosivos, serão limpos e removidos. E, se for preciso, serão explodidos da face da Terra. O objetivo de Hitler de intimidar a Grã-Bretanha ironicamente serviu para fortalecer sua determinação e sua posição. Com os poderosos russos como aliados e o ditador nazista planejando o próximo passo, os eventos no Pacífico dominariam o resto de 1941. Antes do ano acabar, Hitler estaria em guerra com as 3 maiores potências do mundo: Grã-Bretanha, Rússia e Estados Unidos, enquanto os japoneses se preparavam para alterar o curso da história.